Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Hoje, dia 22 de setembro, este é o nosso segundo editorial do dia. Muita honra e prazer em poder estar aqui com vocês, batendo um pouquinho mais de papo sobre a política, né? Nosso almoço com política. E a coisa tá pegando, né? Sabe aquela PEC da blindagem, como ficou conhecida, ou a PEC da impunidade? Pois é, essa PEC ela tem dois caminhos. Um dos caminhos é que realmente ela causa uma impunidade por um monte de político corrupto, como se isso já não houvesse aqui no Brasil. Mas o porém é que, por outro lado também, a gente está vendo uma perseguição à oposição sem precedentes. Ela também, de certa forma, poderia blindar e proteger a oposição, se e somente se as leis funcionassem no Brasil, que não é o caso, né? Para minha visão, não é o caso. Também nós veremos Javier Milei e Donald Trump juntos em Nova York, só esperando o Lula chegar. Então, eu ia falar sobre isso aqui no último editorial, não consegui. Então, a gente vai deixar para falar daqui a pouquinho, né? Então, vamos falar sobre a PEC da blindagem, que tem uma armadilha lá no Senado, esperando por ela. Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre isso aqui. O Eduardo Bolsonaro acabou de sofrer, ou melhor, acabou de receber, sofrer não, receber, uma proposta que, dentro das regras normais, poderia virar o jogo completamente se isso se tornar efetivo. Isso, se ele puder concorrer, né? A gente vai falar qual foi essa proposta tão importante que o Eduardo Bolsonaro recebeu. Vamos falar sobre esse caso aqui também, né, que deu uma repercussão gigantesca lá nos Estados Unidos após a prisão de um homem num evento, que foi o evento marcado, né, pela, sabe, a participação do Donald Trump no velório do Charlie Kirk. E a gente vai falar sobre isso aí, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, é um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês, é sempre, sabe, muito prazeroso poder bater um papo, colocar aqui em dia, né, os nossos assuntos aqui com vocês, para a gente estar acompanhando a política como ela é. Então, segundo, né, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. E não esquece de se inscrever no canal, a gente está tentando bater nossa meta aí, vamos chegar lá, né, 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente consegue chegar lá. Então, peço o seu apoio e sua força para a gente chegar lá. Antes de entrar na matéria, eu só quero te mostrar uma coisinha. O Leandro Ruschel mostrou essa publicação para a gente. Sou a favor da anistia aos presos do 8 de janeiro. Não tentaram golpe de Estado. O julgamento foi ridículo. Ou seja, essa figura aqui da caricatura, ela disse que não tentaram golpe, que a prisão da Débora é ilegal, porém, a menos que o texto final inclua o Bolsonaro. Nesse caso, eu vou ter que votar contra anistiar os 1.390 pessoas que foram condenadas injustamente. Olha a incoerência dessa turma. Você sabe de quem eu estou falando. Olha a incoerência dessa turma. Por um lado, eles reconhecem os arbítrios do judiciário e os abusos do judiciário. Mas, se for para manter o Bolsonaro preso, que se danem as pessoas injustiçadas. Coloca no comentário quem é este parlamentar, isso aqui é um deputado, que falou isso. Quem é que o Leandro Ruschel está se referindo aí? Coloca no comentário, tá bom? Mas bora para cima, bora de notícias, que eu sei que você está aqui por isso. Bora para cima. Vamos lá, pessoal, bora começar com essa aqui. Matéria do Infomoney, eu sempre cito a fonte para vocês. O Milei vai se reunir com o Trump em Nova York na semana que vem. Já nessa semana, né? O presidente Donald Trump se reunirá com o líder argentino Javier Milei na próxima terça-feira em Nova York, disse o porta-voz de Milei, Manuel Adorni, enquanto o seu governo enfrenta uma onda de liquidação no mercado financeiro após uma derrota em uma eleição local. Cara, o Milei mais uma vez, assim como o outro presidente, que a gente sabe muito bem quem é, né? Mas vocês não gostam que eu fale dele, né? Mal dele. Ex-presidente aqui do Brasil, que está sendo injustiçado. Subestimou a mídia, subestimou o poder da coalizão da esquerda e tentou agradar a esquerda. Ou seja, não, eu vou estar dentro das quatro linhas aqui agradando a esquerda. E está tomando no nariz, tá? Ó, o Milei levou uma pancada, uma porrada. Por quê? Porque todo mundo
Presta atenção, o que aconteceu com o Milei? O Adorno anunciou o encontro planejado nesse sábado, sem fornecer mais detalhes. A Casa Branca não respondeu imediatamente a resposta, né? Não deu a resposta. Questionado se esperava a ajuda do Tesouro dos Estados Unidos, Milei disse que a Argentina vem trabalhando em estratégia para garantir o pagamento de cerca de 9,5 bilhões em dívidas que vencem no próximo ano. Milei vive um momento de tensão na Argentina. Nessa semana foram injetados 1,1 bilhão no mercado de câmbio, a fim de evitar uma desvalorização aguda do peso. Presta atenção no que eu vou te explicar sobre esse caso Milei e por que o Milei bobeou, mas bobeou feio aqui. É o seguinte, o Milei achou que apresentando números da economia, ou seja, não, eu vou dar uma economia boa para os argentinos, ou seja, números bons, inflação reduzindo, eu vou entregar uma valorização do peso em relação ao dólar, eu vou entregar resultados e a turma da esquerda vai deixar de ser esquerda porque eles vão querer resultados. Não, é muito mais fácil entregar para essa gente, né, capim, ou seja, é muito mais fácil entregar para eles o que eles querem, ser populista. Então, com a esquerda, ou você é populista, ou você, né, entrega resultados. Se entregar resultados, eles não vão te querer. Eles só vão querer o cara populista, é o cara que promete a picanha e entrega a abóbora, mas prometeu, e o Milei tinha que prometer e não entregar, entendeu? Esse é o problema, é a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Bolsonaro ficou lá, não, vamos resolver a economia, Paulo Guedes, vamos lá, e se ferrou em 2022. Tô mentindo? Né? O Milei tem que fazer o seguinte, igual o Trump, chegar, é o seguinte, verbo estatal aqui para comunicação, tô fora aqui, vamos começar a processar, jornal que difama o governo. Se o jornal realizar difamação contra o governo, sem provas, vamos processar, vamos mandar processo contra os repórteres, vamos ter que usar a força judicial, sim. É isso que a esquerda faz, por que a direita não tem que fazer? Né? Então, para mim, o grande problema que o Milei está fazendo é tentando convencer a esquerda com números e com resultados. Dito isso, não conseguiu. A mídia está detonando o Milei, está batendo no Milei como se não houvesse amanhã. Teve as eleições legislativas e na principal região, que é a região de Buenos Aires, o Milei, a esquerda, o peronismo venceu. Quando o mercado viu a possibilidade da esquerda tomar força e derrubar o Milei, as bolsas argentinas despencaram. Todo mundo que estava apostando nas empresas argentinas, na valorização do peso, falou, o quê? O Milei não está dando conta? O Milei pode sair na próxima eleição? Tô fora desse país, a esquerda pode voltar? Tô fora. E deu linha. Fez com que o mercado da Argentina despencasse. E agora ele foi buscar ajuda em relação ao Trump. Mas o Milei não aprendeu a jogar o jogo. Então, tomou uma derrota gigantesca. A mídia fez o que eles sempre fizeram com o Bolsonaro. Você lembra dos casos das joias? Você lembra do caso da baleia? Você lembra do caso dos avestruz? Você lembra do caso dos imóveis comprados com dinheiro em moeda corrente nacional que a imprensa mentiu que era dinheiro vivo? Tinha até casinha do cachorro entrando na história? A imprensa está fazendo a mesma coisa. Foi lá e pegou a irmã do Milei e falou, escândalo de corrupção no governo Milei. E vai moendo, falando aquilo o tempo inteiro, chamando o Milei de corrupto, ditador. E o Milei está deixando. Eu estou vendo acontecer na Argentina o que está acontecendo com o Bolsonaro e diferente do que fez o Bukele. O Trump está fazendo igual o Bukele. O Milei eu achei que faria e eu me enganei, tá? Por isso ele tomou essa derrota. Mas apanhando talvez se aprende. Talvez o Milei agora volta atrás e muda um pouquinho a regra do jogo. Mas a situação do Milei não tá, literalmente, nada boa depois disso. E ele vai estar agora com os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele pode tentar uma sinalização de apoio do Donald Trump, dizendo, olha, eu vou te dar o apoio total, investidores podem voltar a investir na Argentina, que nós vamos dar um jeito de brecar a esquerda lá na Argentina. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos lá, pessoal. PEC da blindagem não passa no Senado, diz presidente da CCJ. É o seguinte, o presidente da CCJ é o Otto Alencar, baiano, tá? Médico e baiano. O que acontece em relação ao Otto Alencar? O Otto Alencar, ele disse que essa PEC da blindagem não vai passar no Senado. Afinal, se você parar para pensar, qual o interesse, né, desse pessoal em passar a PEC da blindagem? Vamos lá. Ninguém que é de esquerda
simplesmente vai ser processado e vai ser condenado, porque tudo corre na mão do STF. O STF usa os processos, né, para pressionar os deputados, isso é inequívoco, e senadores também. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, tornou-se porta-voz da resistência que a PEC da blindagem, aprovada ontem pela Câmara, encontrará no Senado. Outro integrante do Centro, Renan Calheiros, tem se posicionado fortemente contra o texto. Ele também sinalizou aliados que vai trabalhar para barrar o avanço do projeto do Senado. É o seguinte, vocês precisam entender o seguinte, relator da PEC da blindagem, no Senado, o Alessandro Vieira, né, deve recomendar a rejeição do projeto. O relator da chamada PEC da blindagem, senador Alessandro Vieira, deve recomendar a rejeição da proposta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O parecer será apresentado na próxima quarta e deve apontar riscos à democracia e ao combate à corrupção. Resumindo isso aqui, nenhum desses aqui do Centrão serão processados jamais, ainda que tenham alguma coisa. Eu não estou dizendo que eles têm, né? Principalmente o Alessandro Vieira sempre apresentou uma postura muito séria, né? Pelo menos é o que eu entendo na questão de corrupção. Nunca vi nenhum anúncio em relação a isso contra o Alessandro Vieira. Mas qual que é o grande problema aqui? Qual que é o ponto aqui? A PEC, ela vai cair. O Senado vai derrubar. Isso aí, vamos lembrar, ontem, o que aconteceu? A esquerda foi para a rua contra a anistia e contra a PEC da blindagem. Lembra disso? O que vai acontecer? Depois da manifestação, essa semana, eles vão derrubar a PEC da blindagem, mostrando que a manifestação da esquerda deu resultado, ganhando mais força e dando mais ênfase para a esquerda começar a voltar a se manifestar em todas as pautas contra a direita. Há uma guerra entre direita e esquerda, isso é inevitável. Resumindo, os deputados vão permanecer e senadores nas mãos do STF, que vai desarquivar processos como o do Kassab, caso ele queira votar anistia, caso ele queira contrariar. Os senadores aqui que barrarem esse processo vão cair nas graças do STF, vão ficar gratos eternamente contra eles. Então eles estão um pouco preocupando mesmo com relação à perseguição ou qualquer coisa nesse sentido. Resumindo, a direita vai continuar na mira? Vai. Eu sou a favor dessa PEC? Não. Foi uma bruta de uma sacanagem que o Centrão fez para se blindar não só contra o STF, mas contra juízes de primeiro grau também, tá? Mesmo depois. Então, o que vocês precisam entender? Se eles quisessem resolver o problema mesmo, se o intuito fosse resolver o problema mesmo, sabe qual é a real? Qual é a boa? Seria aprovar, né, o fim do foro privilegiado. Se eles aprovam o fim do foro privilegiado, acabou o problema. Todos os processos iam para a primeira instância, iam ser distribuídos, acabou esse negócio de tudo cair na mão do Alexandre de Moraes e tinha resolvido o problema. Então, cá entre nós, não queriam, e aí a direita foi sacana nisso aqui, os deputados de direita que votaram também foram sacana. Por quê? Porque eles deviam ter sido muito abertos para vocês. O ideal seria votar no foro privilegiado. Isso aqui abre asa à corrupção? Sim. Né? O Congresso Nacional, todo mundo sabe, ele é amplamente corporativo. Então os deputados vão se proteger, vão se blindar com essa PEC da blindagem. É fato, vamos se proteger com a PEC da blindagem. Porém, entretanto, todavia, contudo, preste muita atenção. Por quê? Porque vão barrar essa PEC, vão dar a vitória para o governo e o que era o principal, que o Hugo Mota deveria ter pautado, que a direita deveria ter pressionado o Hugo Mota, chamava fim do foro privilegiado. E não foi pautado. Essa não tinha nem como a esquerda bater contra, né? Mas deram bola fora e é assim que funciona o jogo aqui. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, isso aqui foi, ou é, né, uma proposta que pode mudar, de certa forma, as regras do jogo. Sim, é uma proposta que realmente dá uma sacudida, um bagudeixo aí, como é que a gente diz, né, na política. Por quê? É o seguinte, o Jeffrey Chikine, que hoje tem uma forte cotação para o Senado, o Partido Novo tem a chance de eleger 2 senadores no Paraná. Um deles é o Deltan Dallagnol. Tem muita força e tem muita capacidade de conseguir se eleger no Paraná. Isso aí é inquestionável.
E o outro é o Jeffrey Chikine, que surgiu como um furacão, né? O cara, advogado, depois de ter advogado lá nas pautas dos presos do 8 de janeiro, ganhou uma notoriedade, ganhou uma força grande ali e, sem sombra de dúvidas, pode ter se tornado, né, uma figura aí apta a ganhar o Senado. Agora, o Jeffrey Chikine convidou o Eduardo Bolsonaro para se filiar ao Novo após embate com Valdemar da Costa Neto. Cara, eu já tinha dito para vocês o seguinte, o Bolsonaro, né, de certa forma, ele foi para um partido que já era forte, né, que é o PL, mas era um partido envolto, né, em escândalos, em negociatas. Eu advogo aqui desde o início que, para mim, o Bolsonaro deveria ter ido para o Partido Novo. Tá? Vocês sabem que eu já falei isso. Eu gosto do Partido Novo. Para mim, hoje, o partido que eu mais gosto, né, do Brasil chama-se Partido Novo. Eu sei que vai ter gente que vai ficar bravo comigo. Não, mas é Partido Novo! Partido Bolsonaro! Eu sei que vocês vão reclamar, mas para mim é um partido mais coerente em relação às suas ideias, tá? Agora, o que eu tenho, e isso é independente em Partido Novo também, tá? Não sou filiado ao Partido Novo e quando o Partido Novo erra, eu tô aqui de primeira mão prontinho para mandar, né, o Partido Novo e para PQP também, tá? Então eu só acho que é um partido hoje, dos partidos, o mais coerentezinho, tá? O mais coerentezinho. Agora, por que eu falo que isso aqui pode mudar a regra do jogo? Muito, né? Isso aqui que eu tô falando, tá, pessoal? Por que eu falo que isso aqui pode mudar a regra do jogo? O Partido Novo tem uma identidade muito maior com o próprio, né, Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro, tá? Com o Bolsonaro não, mas com o Eduardo Bolsonaro sim. Por quê? O Eduardo Bolsonaro entrou em atrito agora com o Valdemar da Costa Neto, que já fritou o Eduardo Bolsonaro, chamou ele de moleque, falando que quer matar o pai. E o Eduardo Bolsonaro sacou que o Valdemar da Costa Neto já está articulando completamente para o centrão levar essa, né, a um candidato centro-direita. E aí vocês sabem muito bem quem é que o Valdemar da Costa Neto já está alinhando, ou seja, o Valdemar da Costa Neto sempre foi o centrão enraigado ali. Agora pensa que se ele não ficar inelegível, o Eduardo Bolsonaro, que jogo seria com o Eduardo Bolsonaro, candidato a presidente da República, com o Zema de vice, presta atenção, Eduardo Bolsonaro, presidente, com o Zema de vice, ou o contrário, também não podemos tirar a hipótese, devido ao fato do Eduardo Bolsonaro tá lá fora, do contrário, do Zema de candidato a presidente com o Eduardo Bolsonaro de vice, que virada de jogo, que tapa na cara que seria até do próprio Tarcísio de Freitas. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro ganharia competitividade pra caramba. Agora, para aí pra pensar. E aí, se o Eduardo Bolsonaro entra nessa jogada com com o Partido Novo e com o Zema, você acha que ele ganha competitividade? Você apostava nessa chapa? Eu vou dar 2 exemplos, tá? Tarcísio com o Ciro Nogueira, com apoio do Bolsonaro, candidato... Eu vou colocar você agora na parede, hein? Tarcísio com o Ciro Nogueira, centrão, como candidato a presidente, com o Bolsonaro apoiando ele. E o Eduardo Bolsonaro rebelando contra o pai e não apoiando, se candidata a presidente pelo Partido Novo, se candidata a presidente com o Partido Novo, com o Zema de vice, mas sem o apoio do Bolsonaro. Qual dessas duas chapas você votaria? Em meio à crise interna do PL, o advogado Jeffrey Chikine fez um gesto público de apoio a Eduardo Bolsonaro, ao convidá-lo para se filiar ao Partido Novo. A manifestação ocorreu na noite de sexta-feira por uma publicação nas redes sociais. Eduardo Bolsonaro, vem aqui para o Novo, escreveu o Jeffrey Chikine. E aí, na sua opinião, o que você acha sobre isso aí, né? Dá match ou não dá match com o Eduardo Bolsonaro? Qual que você votaria? Tarcísio, com o apoio do Bolsonaro e o Ciro Nogueira, de vice, ou Eduardo Bolsonaro, sem apoio do Bolsonaro, mas com o Zema de vice? Qual você vai? Vamos lá, pessoal. Homem armado que se passava por policial é preso em estádio onde foi realizado, né, o funeral do Charlie Kirk. Um homem armado que alegava ser integrante das forças de segurança foi preso por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos, no estádio State Farm, em Glendale, no Arizona, que será realizado
nesse domingo foi realizado, né, o funeral do ativista conservador Charlie Kirk, né, e a figura foi essa aqui. O que acontece? O porquê que essa figura estava lá? Segundo informações divulgadas pelo The Washington Post, Joshua Hunkless, de 42 anos, portava uma faca, uma arma de fogo e credenciais policiais vencidas. Ele foi ainda detido dentro do estádio, sede do time do Arizona Cardinals, da NFL, né? Eu acho bom a NFL. Vamos lá. E aí, o que acontece aqui que a gente precisa analisar um pouquinho, tá? O que teve de especial? Provavelmente seria mais um atentado contra o Donald Trump. Com presença de Trump, o velório de Charlie Kirk reuniu mais de 100 mil pessoas, tá? E aí, isso aqui foi a cena da entrada, né, da fila para entrar no evento lá do Charlie Kirk, tá? Ó, fila para despedir de Charlie Kirk já ultrapassa 300 mil pessoas, aponta imprensa internacional, ou seja, foi gigantesco. Pois é, pessoal. Então, assim, ficou marcado como um evento, né? Se tornou um evento marcante, né? Essa questão do Charlie Kirk aí, né? O Charlie Kirk acabou virando um símbolo da liberdade, né? A morte dele não foi em vão, porque o legado dele vai ficar para posteridade, né? Vai ficar aí por muito tempo, né? Vamos lá, pessoal. Próximo bloco. Olha só, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, né, nessa postagem que foi feita. O post é o post do Sérgio, que fez essa publicação aqui. Me fugiu o nome, né, dessa radialista aqui, que ela é impecável. Eu sou fã das postagens dela, mas agora me fugiu o nome dela, tá? Ela falou sobre a vinda, né, do filho do George Soros aqui no Brasil. É uma coisa que vale a pena fazer a gente refletir um pouquinho sobre isso. Dá uma olhada no que ela disse aqui, tá? Vamos bater um papo sobre essa pessoa que visitou o nosso país semana passada? Alex Soros. Quem é Alex Soros? Alex Soros, 39 anos, é o herdeiro de George Soros. Ele tem uma fortuna estimada em 25 bilhões. Ele vai herdar tudo isso e ele também é o presidente e chairman da Open Society Foundation. E essa Open Society Foundation, ela aqui no Brasil, promove algumas agendas. A agenda do desarmamento, financiando uma ONG chamada Sou da Paz. Promove a discussão sobre desencarceramento e liberação das drogas a partir do instituto chamado IGAP. Também promove a ONG Conectadas, que basicamente é contra as polícias e a favor dos bandidos. Também a Fundação Fernando Henrique Cardoso, ele, grande amigo do Soros aí e dessa agenda globalista, ele, através do Instituto Fernando Henrique, ele promove as ideias socialistas. E também ele promove o Instituto Anis, da Débora Diniz, famosa por sua defesa ao aborto. Ele também promove e patrocina a máquina de censura desses fast checkings. Bom, quem é ele, né? Além de filho, ele casou recentemente com a Uma Abedin, a principal assessora da Hillary Clinton. O marido dela era um democrata que acabou sendo afastado por estar envolvido em escândalos sexuais. E foi justamente atrás dos escândalos sexuais dele que chegaram aos tais e-mails comprometedores da dona Hillary, que acabaram atrapalhando bastante a campanha dela em 2016. Eu não preciso dizer que ele veio aqui atacar o seu grande inimigo, que é o Trump. O que ele promove é o socialismo. Ele diz que o Brasil é o grande laboratório e por isso ele vai investir nessas ONGs 400 milhões de dólares para promover esses discursos, porque ele diz que o Brasil é o grande laboratório progressista do mundo. Tá bom para você? Ele se reuniu com Haddad, com Randolph,
com a dona Érica Hilton, evidentemente com a Marina, enfim. Se reuniu também com a Aloysio Mercadante, fez até uma palestra no BNDES, falando da importância de promover essa agenda globalista no planeta. É o grande inimigo do Trump e é o nosso grande inimigo. E eles são também os grandes financiadores do tal Centrão, que eu falei no último vídeo. Fique atento. Tudo que vier da Open Society Foundation é roubada na certa. Não tem dúvidas disso. Vocês começam a perceber, né, como que o jogo fica, sabe, cada vez mais escancarado, né, por parte da esquerda, por parte dessa esquerda que é literalmente uma esquerda radical. E, sabe, o que mais me assustou aqui foi o discurso de que, olha, essa turma aí vai usar o Brasil como um laboratório do socialismo. Isso me preocupa muito. Pois é, pessoal, você conhece essa turma aqui, né? Assim, quando você vê uma imagem como essa, boa coisa você já não imagina que é, né? Hoje no mundo militar, em resposta ao post feito ontem por Trump, exigindo dos talibãs afegãos a devolução da base aérea de Bagram, os terroristas talibãs responderam hoje dizendo que, abre aspas, estamos prontos para lutar por outros 20 anos, em referência ao tempo que durou a guerra do Afeganistão, que resultou no retorno dos talibãs ao poder em 2020. O que aconteceu? O Joe Biden, ele teve a guerra do Afeganistão, que durou anos, literalmente, mas os Estados Unidos, de certa forma, estavam moderando ali. O que aconteceu? O Joe Biden retirou suas tropas do Afeganistão e, ao retirar as suas tropas do Afeganistão, entregou de bandeja para os talibãs, que é um grupo terrorista, o país inteiro. Só que esses grupos tomaram conta da base militar, que era dos Estados Unidos, que estavam lá. O Trump falou, eu quero a minha base de volta. O Biden te entregou, mas eu quero a minha base de volta. E o Talibã acaba de responder agora, né? O grupo terrorista acaba de responder falando, não, se estiver querendo, vai ter que vir e vai ter que buscar na bala, porque nós estamos prontos para mais 20 anos de guerra. Você tem noção do quanto o esquerdismo ajudou esses grupos terroristas? O quanto o esquerdismo do Biden ajudou esses grupos terroristas? Para pensar o seguinte, olha o quanto eles são malucos. O Biden deixou a guerra da Ucrânia acontecer, o próprio Putin falou, se o Trump fosse o presidente, essa guerra da Ucrânia nunca teria acontecido, né? Nunca teria acontecido. O Trump realmente é uma figura, né, que chama atenção pela sua postura forte, né? Trump confirmou que ofereceu a Sheinbaum enviar o exército dos Estados Unidos para eliminar os cartéis, porém, ela se negou porque está muito assustada, né, com os cartéis. O presidente Trump confirmou em uma entrevista em A Casa Branca que ofereceu à comunista Cláudia Sheinbaum enviar o poderoso exército dos Estados Unidos para ajudar a eliminar os violentos cartéis narcoterroristas, porque é incapaz de fazer sozinha. Porém, ela se negou porque está paralisada de medo. Temos oferecidos enviar o exército, porém ela se negou, ela está muito assustada, é o que disse aqui, né, o Donald Trump. E ainda, mostra só o seguinte, o Camporeso fez essa publicação aqui, olha só, lei e ordem, parabéns aos agentes federais pelo excelente trabalho. Extremistas de esquerda tentaram invadir um centro de deportação do ICE. O Donald Trump, ele está fazendo uma postura, né, bem mais séria e bem mais considerada até radical, né, por alguns de direita e alguns de esquerda. Algumas figuras de direita, como por exemplo o Daniel Lopes, para mim, que eu acho um cara muito sensato, ele encara o Donald Trump como um ditador pesado, né? Um ditador pesado. Mas dá uma olhada só, né? Como que o Trump encara aqui, Esse aqui é um grupo extremista de esquerda, foi lá para tentar confrontar o exército norte-americano para arrancar imigrantes ilegais de lá de dentro, né? Da ICE, né? Que é o do Centro de Detenção de Imigrantes. Olha como é que foi a resposta.
Pessoal, eu achei top demais. Não deu pra ver a cara do cara porque tá de máscara, né? Mas a cara lerda do policial que chegou lá, pegou, né? A granadinha, ó a minha granada aqui, pegou, olhou pra um lado, olhou pro outro, tirou a granada, jogou o negocinho pro lado e jogou no pé dos manifestantes. Aprenda uma coisa, tá na hora da direita entender que é dessa forma que a direita é tratada pela esquerda. E por que não trazer a lei da reciprocidade, né? Então, sinceramente, em outros momentos eu estaria falando, como Daniel Lopes e como outros, que o Trump é um belo de um ditador. Mas, sinceramente, eu acho que o Trump só está aplicando agora a lei da reciprocidade. Tô errado? Diz aí para mim se eu tô errado ou não, tá bom? Obrigado, pessoal, pela confiança, pela credibilidade. Esse foi o nosso segundo editorial do dia. Lembrando você que acompanhou a gente até agora, olha, o mundo está entrando em loucura, em colapso. Você deixar todo o seu dinheiro num país só é loucura. Sabe, distribua o seu país, o seu dinheiro em países diferentes, tá? Você corre o risco de perder um pouco num país ou no outro, com valorização. Às vezes o real pode valorizar ou desvalorizar, mas e se o governo quebrar por completo? Aonde vai estar todo o seu patrimônio? Você tem condição de começar uma vida em outro lugar? Então, aprenda a deixar seu dinheiro em dólar, investido em outros locais. Se você vê confiança, deixa até na China também, não importa. Mas você tem que ter isso, tá? Então, se você, né, busca uma garantia, olha, entre em contato conosco, a gente trabalha com o Uruguai. Logo a gente vai começar a trabalhar para o Paraguai também. Mas a gente trabalha com o Uruguai por quê? Porque o Uruguai é rápido, é mais barato para você ter uma cédula, poder abrir uma conta bancária em dólar e manter o seu dinheiro em dólar sobre outra jurisdição. Ah, Sandro, mas aqui do Brasil mesmo eu abro a minha conta e taco o dinheiro para lá. Beleza, você vai abrir com o seu CPF? É sério? Você acha que está tirando da jurisdição? É uma autorização que a Wise ou a Nomad tem para abrir uma conta para você aqui brasileiro. Seu dinheiro está sobre a jurisdição brasileira, meu irmão. Tem um acordo de cooperação. Quando você vai para o Uruguai, tira uma cédula uruguaia e abre com a sua cédula uruguaia, você está sob a jurisdição uruguaia, que é muito mais séria e sólida que a do Brasil. Clica aqui que os nossos consultores vão estar preparados para te atender, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo editorial.